Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Jesus te proteja. Nessa noite, nesse horário tão poderoso, é o horário onde que Deus nos visita, horário onde que a gente entra em presença, em comunhão com Deus, para buscarmos a sua presença. E nessa noite, nesse horário, eu quero orar com você e por você, para que Deus lhe abençoe, para que Ele te dê uma noite abençoada, uma noite de sono maravilhosa, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pode ter certeza que essa noite será uma bênção para você. E até aquilo que poderia dar errado vai dar certo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Você crê? Essa noite eu quero orar um texto da Bíblia que vai se encontrar em 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 até o 6. Livro de 1 Samuel, capítulo 30, do primeiro versículo até o 6º, vai ser a base para nos afirmar em Deus e para o que eu quero ensinar a cada um de vocês. Para que o Deus quer que eu diga a vocês, vai se encontrar em cima desse texto. E desde já eu quero pedir a cada um de vocês, aqueles que não são inscritos, que gostam dos meus vídeos, que gostam, que você percebe que Deus está me usando de alguma forma para falar com vocês, para ajudar na caminhada com Deus. Então se inscreva nesse canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você quer o bem, que você quer que ela se aproxime mais de Deus, que você quer que Deus abençoe ela. Compartilhe esse vídeo, porque cada vez mais que você compartilha, cada vez mais Deus não só abençoa essa pessoa que você está compartilhando, mas também te abençoa. Porque Jesus mesmo disse que quando você abençoa alguém, você não só vai estar abençoando essa pessoa, mas é como se fosse você abençoando, dando uma bênção para Deus também. Porque Deus, Ele ama quando você abençoa, quando você ajuda o irmão. É a mesma coisa, você está ajudando o próprio Deus. E a Bíblia diz que quando você faz algo com uma pessoa, essa mesma coisa que você fez volta para você duplicamente. Que quando você abençoa uma pessoa, você vai ser abençoado também. Se você amaldiçoa uma pessoa, você vai ser amaldiçoado também. Então a Bíblia diz que a bênção, a fala, a tudo aquilo que você faz, as palavras, tudo tem poder no mundo espiritual. Então quando você faz algo com uma pessoa, aquilo que você fez vai voltar para você duplicamente. Mesmo que não seja naquele momento, mas em algum momento da sua vida vai voltar. Então quando você abençoa uma pessoa com uma palavra, compartilhando algum vídeo desses para levar a palavra, fazer com que essa pessoa se aproxime mais de Deus, Deus vai abençoar essa pessoa. Mas a sua vida também será abençoada, porque foi você que foi o caminho para que a palavra chegasse até essa pessoa. Então compartilhe e me ajude a levar cada vez mais o Evangelho, para que cada vez mais pessoas venham ser beneficiadas, abençoadas por Deus. Tá bem? Então, aqueles que estiver com a sua Bíblia, quiser me acompanhar, mas aqueles que ainda não estiver, só me ouça, porque eu gosto de dizer isso. A Bíblia diz que a bênção vem pelo seu ouvir, pelo seu entender e pelo seu praticar. Então, depois na sua casa, se você que estiver agora em casa, depois você pega e lê tranquilo. Mas nesse momento, eu quero pedir a vocês que só me ouça. Só me ouça e preste atenção em cada palavra que vai ser dita aqui, porque vai ser para abençoar a sua vida, trazer paz para o seu coração, tá? Então vai ser o capítulo 30, tá? O versículo 1 está assim: Sucedeu, pois, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido Ziclag e tinham queimado ao fogo. E tinham levado cativas as mulheres de todos que estavam ali, tanto pequenos como grandes,
e ninguém porém mataram, tão somente levaram consigo, e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada ao fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz, ergueram sua voz e choraram, até que não se houvesse mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Davi muito se angustiou, muito se entristeceu, porque o povo falava até em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, triste. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas e das suas esposas. Agora, olha essa frase. Todavia, mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Você que está me ouvindo, repita essa frase comigo. Mas, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Aleluia. Repita comigo mais uma vez essa frase. Vamos repetir 3 vezes essa frase. Mas Davi, todavia, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. A última vez. Mas todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Que frase forte, não é mesmo? Se você puder escrever nos comentários aqui agora, porque tudo, assim como ensinei a vocês, tudo aquilo que você faz no mundo espiritual reflete quando você fala, até quando você escreve, porque a escrita também tem poder no mundo espiritual. Então, se você puder escrever aqui embaixo, nos comentários mesmo, se você quiser, nem precisa colocar o seu nome, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele já sabe que foi você que escreveu. Escreva aqui embaixo, mas todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Mas Davi, todavia, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Escreva essa frase nos comentários. Mas todavia, Davi se fortaleceu no Senhor teu Deus. Para você mostrar lá nos céus que isso que Deus fez na vida de Davi foi maravilhoso. E Ele vai fazer na sua, em nome do Senhor Jesus. Olha, nesses versículos, Davi estava passando um momento assim terrível. Eu tendo por mim que foi um dos momentos mais repreensíveis que Davi viveu, que ele passou. A Bíblia diz que Davi foi lutar contra os povos inimigos do seu povo. A Bíblia vai dizer que Davi sai para uma guerra, para uma luta, para uma batalha. Ele e os homens. E a sua cidade que ele estava era Ziclag. Davi estava morando em Ziclag. Ele e os seus homens, os seus guerreiros que lutavam com ele. E a Bíblia diz que ele foi para uma guerra com os filisteus. E quando Davi foi para essa luta, o povo inimigo de outra região viu que Davi saiu com seus homens. E Davi, quando Davi saiu, esses povos inimigos foram até a cidade de Davi. Então, naquele mesmo momento, Davi acabou dando uma brecha. Ali. Se ele tivesse, pelo menos, colocado alguns homens para guardar a cidade, mas ele foi um descuido. Ele disse que Davi foi com todos os homens para a guerra. E o povo, a família de todos os homens, e de Davi principalmente, ficou ali na cidade. E a Bíblia diz que quando Davi sai para guerrear, os povos inimigos vêm e devastam a cidade. Queimam a cidade, quebram tudo, botam fogo em tudo. E a Bíblia diz que na pior parte, aqueles homens, os inimigos, levam a mulher, os filhos de Davi, leva
todos os filhos e as mulheres daqueles povos, daqueles guerreiros que estavam com Davi. Leva tudo. E a Bíblia diz que Davi e aqueles homens choraram. Aqueles homens choraram sem ter mais forças para chorar. Imagine agora aqueles homens guerreiros com armas, espada, escudo nas mãos, chorando. Mas a Bíblia diz que até os Davi chorava, ele ficou muito angustiado, triste naquele momento. Naquele momento ele ficou perdido, porque imagina uma situação dessa. A sua família foi sequestrada, levada. Aquele Davi ficou triste, abatido. E aquele povo que estava junto com ele, todo o pessoal ficou até querendo apedrejar ele. Apedrejar Davi. E a Bíblia diz que Davi ficou muito com medo e muito angustiado. Mas essa frase que veio em seguida. Mas Davi se lembrou que quem estava com ele é um Deus que não dorme, não dormita, que não tira os olhos do seu povo. Ele sempre lembrou que quem estava com Davi, quem estava com ele, era o Deus de Israel. É o Deus que abate, que levanta, é o Deus que não dorme, que vai na peleja, que vai na frente daqueles que o buscam. E a frase diz: todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Aleluia. Mas todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Se você está vivendo alguma batalha, se você se encontrou igual Davi, perdido, sem saber o que fazer, se o inimigo, por algum motivo ou algo que aconteceu na sua vida, ele levou alguma coisa sua, pode ter certeza, se fortaleça em Deus. Porque se você se fortalecer em Deus, Deus também vai na sua frente. Assim como que ele vai na frente de Davi, ele também vai na sua frente. Se fortaleça, mesmo que tudo esteja desabando, assim como estava com Davi. Davi ficou sem suas mulheres, seus filhos. E aquele povo queria até apedrejar, matar Davi. Mas a Bíblia diz que Davi se lembrou que o Deus que estava junto com ele era um Deus vivo. O seu Deus é um Deus vivo. É o mesmo Deus de Davi. É o mesmo Deus de Israel, de Isaac, de Jacó. O seu Deus é um Deus que faz milagres ainda. Creia nisso. O seu Deus é um Deus que faz milagres ainda. E a Bíblia diz que Davi se fortaleceu em Deus. E os versículos a seguir diz que Davi junta com os homens, ora a Deus. E Deus diz, pediu um discernimento, o que ele ia fazer. E Deus diz a Davi, vai atrás daqueles homens. Com seus homens, vai atrás deles. Que eu vou te dar esses homens nas suas mãos. E seu povo vai ser, e essas mulheres e seus filhos vão voltar para vocês. E a Bíblia diz que Davi foi, guerreou, acabou com aqueles homens. E recuperou as suas mulheres e seus filhos. Glória a Deus. Olha, assim como Davi foi, assim como Deus foi na vida de Davi, Deus ele também vai na sua vida. Só basta você crer, confiar e buscar a Deus. Não importa o momento que você esteja vivendo, seja com Deus, esteja com Deus em todos os momentos. Creia, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, que Deus vai te abençoar, assim como Ele abençoou a vida de Davi. E até aquilo que você perdeu, que o inimigo levou, ele vai ter que voltar para suas mãos. Aquilo que você perdeu, aquilo que o inimigo levou, o inimigo vai ter que trazer de volta para suas mãos, porque vai ser Deus que vai na sua frente. E é tudo aquilo que foi levado vai ser trazido de volta para você. E você vai ter um testemunho para contar em nome do Senhor Jesus. Creia, confie em Deus, porque Deus ele vai te abençoar. E você, meu amigo e minha amiga, vai ter um testemunho para contar em nome do Senhor Jesus. Você crê? Você toma posse? Então vamos orar, pedindo para que Deus abençoe, para que Deus ele traga tudo aquilo que o inimigo levou para suas mãos de novo e que você tenha um testemunho para contar. Então vou colocar agora o fundo musical e vamos orar, pedindo para que Deus abençoe, para que até aquilo que o inimigo levou, até aquilo que o inimigo por acaso ele tenha levado, Deus vai te restituir em dobro. E você vai ter um testemunho para contar. Em nome do Senhor Jesus. Você crê? Então feche teus olhos nesse momento e ore assim comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, entramos em tua presença nesse momento, Senhor, para entregar a vida de cada filho seu que está vendo esse vídeo em tuas mãos. Senhor,
Abençoe seus filhos nesse momento, Pai. Traz consolo, traz paz. Meu Pai, mas debaixo das palavras, assim como o Senhor trouxe a Davi, também traz restituição para essa pessoa, Pai. Se por acaso o inimigo levou alguma coisa dela, Pai. Se por acaso o inimigo levou até a saúde, restauração dessa pessoa, Pai. Se por acaso o inimigo levou algo, algum pertence, algo, Pai, faça voltar tudo aquilo que o inimigo levou para as mãos dessa pessoa, Pai. Entra com vitória, com bênção, com restituição, meu Deus. Assim como o Senhor foi Deus sobre a vida de Davi, seja Deus sobre essa pessoa agora, Pai. Para que ela venha poder contar um testemunho para glorificar o Teu nome. Oh Deus, o Senhor é um Deus que não muda. O Senhor é um Deus que cura cegos, surdos, mudos, leprosos. O Senhor é um Deus que restaura, que entra com providência. O Senhor é um Deus que exalta, que abate, que levanta reis. Então, Pai, eu quero te pedir, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entra com restauração e com bênção sobre essa pessoa, para que tudo sobre alguma coisa o inimigo levou, venha ser restaurado duplicamente mais, e que ela possa contar um testemunho lindo para glorificar o Teu nome. Restaura, Pai, a vida, os casamentos que por acaso não deram certo. Se for a Tua vontade, traz restauração sobre relacionamentos, sobre a vida financeira. Tudo aquilo que o inimigo levou, eu declaro que Deus restaura sobre sua vida, e tudo que ele levou, Deus coloca de novo em tuas mãos, e você terá um testemunho lindo para contar, em nome do Senhor Jesus. Levanta a mão para cima de eu creio, eu tomo posse. Ora assim comigo agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, Pai, sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em infração, mas livre do mal, Senhor, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Creia. Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai te restaurar e vai te devolver tudo em dobro. Em nome do Senhor Jesus. Você crê? Então, fique firme em Deus e confie nele, viu? Que tudo dará certo na sua vida. E aquela resposta, aquele milagre que você tanto precisa, vai chegar. Só confie e descanse seu coração, assim como Davi descansou e confiou. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, tranquila e reparadora, e compartilhe esses vídeos. E Deus, Ele te ama muito. Deus, Ele te ama muito, viu? E eu também, Cristo Jesus. Que Deus abençoe e até amanhã. Fique com Deus.